Aquilo que nós vemos juntos aqui, nós estamos juntos estudando a verdade sobre esta visão, esta nova visão da vida. O que de fato ela significa, o que de fato ela representa. A nossa continuada inclinação de visão do momento presente é algo completamente equivocado. Porque tem por princípio o modelo daquilo que o pensamento reconhece. O modo como você representa para si mesmo esse momento presente é a forma particular de encarar a vida como ela acontece. E essa é uma forma equivocada, confusa, desorientada e também de sofrimento para se viver. Aqui juntos nós estamos investigando a verdade sobre esta suprema visão, sobre esta divina visão. Portanto, aqui tudo consiste em ter da vida um olhar direto do que ela representa. Sem esse velho modelo que é o modelo do pensamento, desta consciência em nós. Nós precisamos, na vida, da verdade sobre a sabedoria. Há uma realidade presente, uma realidade suprema. A revelação desta realidade é a sabedoria. Então, a sabedoria suprema é a vida livre dessa forma específica de olhar, onde o nosso padrão de comportamento, de resposta para esse momento, é invariavelmente a partir da imagem que nós construímos sobre quem nós somos. Nós temos uma imagem sobre quem somos. Esta autoimagem é você. Porque é exatamente assim que você sente ser, age, toma ações. É assim que você pensa. É assim que você se relaciona com o momento presente. Um momento que consiste de relações com pessoas, de relações com situações, de relações com acontecimentos. Então, você e a autoimagem é esse sentido desse eu, desse alguém. A pessoa que somos, ela é algo que vem do passado, se sustenta no passado. O pensamento em nós é a presença de algo que vem do passado. Essa forma de memória, de recordação, de lembrança, é a presença do pensamento, sustentando esta pessoa nas relações. Porque é fundamental essa compreensão. Sem esta compreensão, a continuidade desse movimento, que é o movimento do eu, deste mim, desta pessoa, é a continuidade de todo tipo de comportamento na ignorância. Não há como fazer em linha com a verdade
nossas ações? Quando elas nascem desse fundo, quando elas nascem do pensamento. Porque esse fazer carrega essa ilusão de alguém sendo o autor das ações. Observe que as nossas ações, elas nascem dessas inclinações internas que vêm do passado, que vêm destas lembranças, destas memórias, destes pensamentos. E se essas ações nascem assim, elas não atendem à necessidade desse instante. Elas não conseguem ter uma resposta inteligente para esse momento. Nós não temos essa inteligência a partir do pensamento para tomar ações livres de todas essas consequências da própria ego-identidade, desta própria pessoa que o pensamento construiu, que é esta autoimagem. Nós desconhecemos a beleza desse encontro com a liberdade, porque estamos sempre escravos do padrão de comportamento egocêntrico. Nossas atividades são assim. Nós temos aqui com você investigado essa questão da ação. Toda a nossa ação, todo o nosso comportamento, a partir daquilo que o pensamento está ditando, ordenando, na realidade pré-ordenando, é exatamente a ação, porque vem do passado, ela é incapaz de atender dentro das nossas relações. A beleza de um encontro com ele ou ela, com o marido, com a esposa, com a família, com nós mesmos, em harmonia, em liberdade. Uma vida inteligente é uma vida sábia, onde há esta sabedoria suprema. E esta qualidade de vida, ela não é mais a vida do sofrimento, da desordem. Não é mais a vida do conflito. Não é mais a vida com problemas. E isso é possível quando o pensamento é compreendido. Nós não compreendemos o pensamento. Nós não sabemos lidar com o pensamento. Não sabemos lidar com os sentimentos, com as emoções, com as nossas sensações. Nós não sabemos lidar com os nossos impulsos. Nós não temos ciência de onde eles estão vindo e o poder que eles exercem quando aparecem para cada um de nós. Todo esse movimento de pensamento, de emoção, de sensação, todo esse movimento tem esse fundo do passado, tem esse motivo da memória, da recordação. Não há compreensão, não há inteligência, não há sabedoria para lidar com esse instante, com esse momento, quando o que está presente é o passado. Tudo aquilo que em nós continua sustenta sofrimento. Nós não temos a presença do novo, quando o que está presente é a continuidade. E se nós estamos repetindo esse padrão de pensamento, de sentimento e emoção, dentro das nossas relações, nós estamos dando continuidade
ao passado. A presença do novo requer o fim do passado. Mas não sabemos morrer para o passado. Não sabemos morrer para as memórias, para as lembranças. Nós precisamos de uma certa forma da lembrança. De uma certa maneira, destas recordações, quando elas se fazem necessárias, para lidarmos com assuntos bastante simples e práticos. Nós temos como exemplo o conhecimento. O conhecimento é algo necessário em um certo nível. Em outro, ele não é necessário, como é algo completamente dispensável. Porque pode gerar problema, pode gerar conflito. Se o conhecimento, por exemplo, que eu tenho de você é o conhecimento sobre quem você foi, essa qualidade de conhecimento não atende esse momento, esse instante, quando eu te encontro. Eu estarei lidando com você a partir do passado que tenho, sobre quem você é. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Portanto, num certo nível, o conhecimento é necessário. O aprendizado de acumulação que forma esta memória, que alimenta essa experiência, é algo necessário. Quando nós temos o conhecimento, nós temos a memória e a experiência. Se você hoje sabe dirigir um carro, é em razão desta memória, é em razão desse conhecimento e dessa experiência. Se você sabe falar, você aprendeu. Isso é o resultado do conhecimento, da experiência e da memória. Para aprender uma língua, você precisa do conhecimento, da experiência, da memória. Saber um idioma novo, falar uma nova língua requer conhecimento, requer conversação, requer prática. Nesse nível, nós precisamos da informação, do conhecimento, naturalmente do passado. Mas todo o passado que eu tenho sobre você é a memória sobre quem você foi. Não é a verdade sobre aquilo que você é nesse instante. Nós estamos sempre diante de algo novo. Assim é a vida acontecendo. Nós não temos uma direta noção disso porque não temos esta presença desta sabedoria suprema, desta divina inteligência, desta visão real desse instante, que é o que eu tenho chamado aqui de sabedoria. A visão real desse instante é a visão real daquilo que está além do conhecido, daquilo que está além do próprio tempo. Não é algo que está aqui em razão do passado. É algo que está aqui porque está aqui. De uma forma nova. Nenhuma relação isso tem com o passado. A vida é algo que está acontecendo nesse instante. A visão dela é a visão daquilo que é supremo, daquilo que é indescritível, daquilo que é real. Você nasceu para esta compreensão. Você nasceu para esta visão. A pessoa com quem você se encontra nesse instante
não é a pessoa que você esteve com ela há 2 minutos atrás. Você tem o mesmo rosto, você tem o mesmo nome para ela, mas você não tem, na verdade, o que ela representa, de fato. Você não tem uma visão real, interna, daquilo que ela é. Você tem dela uma representação mental. É a imagem que você tem dela. Mas isso não é de se admirar, porque você também tem uma imagem de si mesmo. Nós não sabemos estar com ele ou ela, porque nós não o conhecemos. Não o conhecemos porque nós não nos conhecemos. O nosso modelo de vida é de continuidade. Se é de continuidade, permanecerá sempre algum nível de contradição, de separação e, portanto, de sofrimento. Aqui o nosso convite é para morrermos para o passado. Morrer a cada momento para o que foi. Deixarmos de lado essa forma de mantermos uma continuidade de experiência nesse experimentador, que é esta autoimagem. Acompanhe com calma isso. Qual é a verdade sobre a vida? A verdade sobre a vida é pura sabedoria, é a divina sabedoria, é a suprema sabedoria, é a verdade sobre a vida. Você não pode ter a verdade sobre a vida. O que é possível nesse momento é você ser a verdade da vida. Você não pode ter esta verdade. Não se trata de você tendo alguma coisa, como a visão da verdade, como a compreensão dela. Aqui se trata de você sendo isso. Não há uma separação real, verdadeira, entre você e a vida. Como o pensamento tem estabelecido em nós. Está constantemente nos fazendo acreditar. Isso não é real. A compreensão da vida requer a vida do seu ser. Nesta compreensão. Seu ser é esta compreensão da vida. Não há separação. Se isso está presente, não existe o outro sendo visto a partir do passado. Ele ou ela está sendo visto nesse instante, sem o passado. Se não temos o passado, não temos a presença desta autoimagem. O fim da autoimagem é o fim desse passado. É a compreensão do pensamento que nos possibilita a visão da vida como ela de fato é. Nós precisamos compreender o pensamento. O que é o pensamento? Como é que internamente nós funcionamos? Por que estamos sentindo, vendo, percebendo desta forma? Por que a nossa relação com o mundo, com o outro, com nós mesmos está acontecendo desta maneira? Aqui, o que está presente é a presença do pensamento, ditando as regras. Ele dita as regras
a partir de um pensador, que é a pessoa que acreditamos ser. E é com isso que estamos nos confundindo. Nós nos confundimos com a ideia de alguém presente, que tem pensamentos, que também está vivendo a vida e que está lidando com o outro. Essa é a verdade que o pensamento estabeleceu em nós. Não é a verdade da vida, é a verdade do pensamento. Nós precisamos dispensar a presença do pensamento quando ele não se faz necessário. A presença deste passado, desta memória. Dispensar isto é estar diante do momento presente, sem o eu, sem o ego, sem esta autoimagem. É quando de fato podemos lidar com o momento presente, tendo ciência sobre o que é o pensar. Nós não sabemos o que é o pensar, porque para nós o pensar ocorre a partir do pensador. A ideia que temos sobre o pensar é que existe alguém pensando. Esse alguém sou eu. Esse pensador, esse alguém, é parte do próprio pensamento. É o pensamento que cria esse alguém, que é o pensador. Não existe tal coisa como esse pensador, sem a presença do pensamento. Observe que quando não existe nenhum pensamento em você, não existe o pensador. Quando é que você tem a ideia de ser alguém pensando? Não é quando o pensamento está presente? Sem a presença do pensamento, você não tem qualquer ideia. Inclusive a ideia de ser o pensador. Quando não há o pensamento, nós temos a presença de um espaço livre do conhecido, livre das lembranças, das memórias, das recordações. Não existe tal coisa como um pensador tendo pensamentos. O que temos, de fato, são pensamentos que surgem. E quando eles aparecem, pode surgir dentro desses pensamentos a ideia de um pensador. Mas, em geral, o pensamento é tão inconsciente em cada um de nós que ele se processa de uma forma mecânica, automática, repetitiva e continuada, mantendo toda essa visão particular da vida, mantendo toda essa visão particular do mundo. Esse modo peculiar, particular de olhar para o momento presente é típico da presença do pensamento acontecendo de uma forma inconsciente. Aqui, trazer ciência para esse padrão de pensamento é ter uma direta visão do que é o pensar. Quando nós temos pensamentos acontecendo, nós temos um movimento de lembrança surgindo. Esse movimento de lembrança nos dá a ilusão de alguém envolvido com essa lembrança, enquanto que, na verdade, o que temos presente é apenas um processo de resposta, de memória, de recordação, de conhecimento e experiência,
surgindo nesse momento. Esse processo é parte desta mecânica do cérebro. Esta é a presença do pensar. Mas não tomamos ciência da presença desse processo, desta mecânica. Porque estamos constantemente presos à ilusão desse pensador. Como se de fato existisse um elemento separado do pensamento quando ele acontece, ou de todo esse processo do pensar, quando ele aparece, quando ele acontece. Nós precisamos na vida de uma qualidade de ação livre do passado, de uma qualidade de pensamento livre do passado. Nós não sabemos o que é o pensar, o que é o sentir, como o que é o agir, livre do passado, livre desse fundo de memória. Enquanto nossas mentes estiverem estabelecidas no passado, haverá esta continuidade de inadequada resposta para a vida como ela acontece neste momento presente. O propósito nosso aqui consiste em termos uma direta compreensão de nós mesmos para esta visão da vida. Esta é a presença da sabedoria. É a presença de algo novo aqui e agora, nesse instante. Portanto, a base que torna isso possível é a morte para o passado. Nós precisamos ter um contato real com a vida nesse instante, o que representa o fim do passado nesse momento. Morrer para cada experiência, para cada conhecimento, para cada percepção nesse instante, é permitir a vida se mostrando como ela é, desta forma nova. Então nós temos aqui a realidade da vida sem esta pessoa, porque ela está morrendo a cada momento. Evidente que estamos colocando aqui essa visão da vida livre desta psicológica condição de ego-identidade. Permitir que cada momento seja novo. Que a verdade desse momento se mostre, sem a ilusão desta entidade psicológica que nós denominamos de eu, esse mim, esta pessoa. Assim nos deparamos com a vida. Como não existe qualquer separação entre você, a vida, e a realidade deste ser, como não temos aqui três coisas, mas uma única realidade presente, que é a realidade de Deus, estamos nesta liberação, estamos na vida em bem-aventurança, em amor, liberdade e felicidade. Nós não temos a menor condição de um contato real com a felicidade, enquanto esta ilusória identidade, que é o eu, esse mim, esta pessoa, esse elemento que vem do passado,
estiver presente, se separando desse instante, se separando da beleza deste momento. Sim, porque neste momento nós temos a presença da beleza. É nele que está presente, nesta beleza, a verdade do amor, da bem-aventurança, desta felicidade. Esse sentido do eu, do ego, esse modelo de pessoa, essa continuidade que vem das lembranças do passado, não tem acesso a esse instante, a este momento presente, a beleza, ao amor, a bem-aventurança desse instante. Portanto, jamais saberemos o que é a felicidade, porque a felicidade é aquilo que está presente. Quando esta ilusão termina, felicidade, real consciência, Deus, este verdadeiro ser, que é a verdade da nossa natureza essencial, é uma única presença. A vida como ela é, não há nela esta divisão, não há nela esta separação. É uma única realidade presente. A vida como ela acontece. Apenas o pensamento, a partir do conhecimento e da experiência, estabeleceu uma autoimagem, uma fantasia de identidade presente, uma ficção, uma imaginação. Assim, a pessoa, o mim, o eu, o ego, está mantendo sua continuidade a partir deste velho modelo, que é a presença do pensamento. Qual é a verdade sobre esse despertar, sobre esta realização de Deus, sobre esta ciência do seu ser? É a vida que está, momento a momento, se revelando, quando não temos mais o passado. Quando as pessoas se assustam com a palavra morte, elas não compreendem. A morte é o encontro com a vida. O fim para aquilo que é conhecido é o desaparecimento da continuidade. Em geral, nós chamamos de vida a esta continuidade, que é a continuidade da memória, do pensamento, da experiência, do conhecimento. Esta é a continuidade do passado. Não há vida no passado. Então, a realidade da vida é o fim desta ilusão de vida. O fim desta ilusão de vida é o que aqui estamos chamando de morte do passado. Morte desta continuidade. Você nasceu para a beleza, para o amor, para a felicidade. É o que estamos aqui com você explorando, investigando, aprofundando. Portanto, se trata do fim desta construção do pensamento. Nós temos uma ampla playlist aqui no canal, falando sobre esta autoimagem. Porque esta autoimagem é a própria presença da pessoa, deste mim, deste eu. Do ponto de vista físico, biológico, sim, nós temos a presença desse corpo e desta mente, mas não existe tal coisa do ponto de vista psicológico,
como a presença de uma pessoa, desta ego-identidade. Isso é o que se sustenta e que tem sua continuidade nesta ilusão, nesta confusão mental, sendo exatamente isto a causa de todos os problemas para o ser humano. Podemos viver a vida como um ser humano livre desta ilusão? É o que estamos aqui trabalhando com você nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui com você esse convite. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós estamos investigando com você o que é ter uma aproximação desta real e divina inteligência para esse despertar da sabedoria. Apenas quando há uma visão real da verdade sobre nós mesmos é que podemos realmente ter o fim para o sofrimento.